Lei aprovada em Jacareí quer incentivar cervejarias artesanais na cidade. Congresso analisa projeto que prevê a criação de delegacias de crimes rurais no país. Conheça as opiniões da população sobre os projetos em tramitação aqui na casa. Fique por dentro das notícias dos atletas da nossa cidade. E para conversar com a gente, o vereador Fernando da Ótica Original, do PSC. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Segunda-feira, 22 de julho, começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Obrigado a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 39.2 UHF, pelo 12 da NET ou por nosso site e redes sociais. Comigo, como sempre, a jornalista Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para vocês aí de casa. E você que está acompanhando o nosso programa ao vivo, que começou agora às 9 da manhã, pode participar pela fanpage da TV Câmara Jacareí, é o facebook.com/TV Câmara Jacareí. Lá você pode enviar suas perguntas e comentários, inclusive questionar os nossos entrevistados aqui também. E para começar o nosso jornal, você confere agora os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no Giro de Notícias. Tudo bem, começamos com o Diário de Jacareí, que traz aí a manchete, uma nota que nós já falamos aqui no Bom Dia Jacareí na semana passada. A Prefeitura encaminhou para a Câmara Municipal um projeto aí que autoriza o SAI a fornecer projeto e material para a implantação de sistema individual de tratamento de esgoto, que é o sistema fossa-filtro. A iniciativa tem como finalidade atender bairros que não estão interligados à rede coletora. Está aí, então, já na volta dos trabalhos aqui da Câmara Municipal, na primeira semana de agosto. Esse deve ser um dos projetos que podem aparecer aqui na ordem do dia para ser apreciado pelos vereadores no plenário. Vamos para o próximo destaque. Agora o jornal O Vale. RM Vale tem o mês mais violento no trânsito desde 2015, aponta o Estado. Isso mesmo, o impacto dos 10 turistas que morreram na tragédia da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a caminho lá de Campos do Jordão, no dia 9 de junho, tornou o mês de junho o mês mais violento no trânsito em toda a região metropolitana do Vale desde 2015, 4 anos atrás, de acordo com a série histórica do InfoSiga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito de todo o estado de São Paulo. Os dados foram divulgados na última sexta-feira. A região encerrou junho com 52 mortes em acidentes de trânsito, 92,59% de aumento para as 27 vítimas fatais no mesmo mês do ano passado. Na comparação com os 33 óbitos de maio, a subida foi de 57,58%. Aí uma tragédia, então, lá em Campos do Jordão acabou impactando de forma negativa esses dados. Vamos agora ao próximo destaque. Agência Senado, publicada a medida provisória que garante o funcionamento das unidades da Defensoria Pública. Foi publicada na sexta-feira essa medida provisória que mantém na Defensoria Pública da União 819 servidores que foram requisitados do Poder Executivo Federal. O documento, assinado na véspera pelo presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia dos 200 dias do governo no Palácio do Planalto, será agora analisado pelo Congresso Nacional. O texto garante um funcionamento de 43 unidades da Defensoria Pública da União, espalhadas pelo país, que corriam o risco de fechamento caso estes servidores, cerca de 2/3 da força de trabalho administrativa da Defensoria, tivessem que voltar aos órgãos de origem a partir de 27 de julho. Vamos agora a mais um destaque. Câmara Federal. Câmara aprovou 60 propostas em plenário neste primeiro semestre. Isso, esse é um relatório, do trabalho dos deputados lá na Câmara Federal, que além de aprovar a reforma da Previdência, a PEC 6/19, no primeiro turno, a Câmara dos Deputados votou vários outros temas neste primeiro semestre de 2019, como medidas de prevenção de desastres com barragens, abertura do setor de aviação ao capital estrangeiro, regras de tramitação de medidas provisórias, adesão ao cadastro positivo e combate a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, mais conhecido como INSS.
Muito bem, agora fechando então o nosso giro de notícias, vamos para a Agência Brasil. Apenas 67 municípios aderiram ao sistema contra a desigualdade racial, que foi criado para organizar e articular políticas e serviços do Poder Público Federal para vencer as desigualdades raciais no Brasil. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial conta com a adesão de apenas 67 municípios e 18 estados, além do Distrito Federal, de acordo com o balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, ainda muito baixa a adesão a esta política pública de combate à desigualdade racial. Bom, esse foi o nosso giro de notícias nesta segunda-feira e hoje aqui com a gente, neste primeiro bloco, está o vereador Fernando da Ótica Original. Ele é o nosso convidado deste Bom Dia. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia, pessoal que acompanha a gente aí nesse nosso bate-papo, né? Isso aí. Vereador, vamos voltar agora em agosto já às atividades aqui, né? O fim do recesso parlamentar. Qual a expectativa para esses últimos 6 meses aí de 2019 aqui na Câmara Municipal? Olha, a expectativa, Elton, é muito boa, né? Lógico que a tensão aumenta, né? Porque nós estamos aí praticamente já entrando no período de campanha eleitoral, né? A gente sabe que agora o governo ele tem praticamente 1 ano para finalizar o mandato, né? Porque nós temos aí 6 meses desse ano, mais 6 meses do ano que vem e depois aí outros 6 meses já entra propriamente dito a campanha eleitoral, né? Então, tem bastante trabalho para desenvolver na Câmara. Eu acredito que vai ser um semestre produtivo. Vereadora, a gente vem ouvindo falar da questão da construção da terceira ponte. Hoje, na nossa cidade, a gente tem 2 pontes que são mais utilizadas, que é a do São João e também ali do Jardim Flórida. Mas existe muita reclamação em relação ao fluxo, em relação ao espaço ali de calçada, disputa entre pedestre, ciclista e motorista. Tem alguma solução? O senhor consegue enxergar alguma solução para toda essa demanda, né, que envolve aqui a ponte do São João, que é uma das mais utilizadas da cidade? Leilane, você tocou num assunto muito importante. Perceba o seguinte, que a ponte do São João, ela pode ser feita uma intervenção que iria ajudar muito no trânsito, enfim, e também para o pedestre. O que poderia ser feito ali? Poderiam ser feitas 2 passarelas paralelas à ponte do São João, tá? Aonde o pedestre, o ciclista, enfim, iria se sentir muito mais confortável e ter mais segurança, até porque você sabe que ali já morreram várias pessoas com atropelamento. Então, com a criação dessas passarelas, poderia fazer o quê? Também aumentar a pista de rolagem da ponte. E isso ganharia um espaço muito grande, também para que o trânsito pudesse fluir melhor. Então, eu acredito que essa seria uma solução paliativa, né, no momento, e também com um custo bem reduzido, porque a construção de 2 passarelas seria bem menor do que a construção de uma ponte. Então, eu vejo isso como solução. Fica até aqui a indicação para o governo, para que o governo promova essa melhoria, né? Porque a cidade de Jacareí está crescendo e nós precisamos realmente de soluções na segurança para o pedestre e também para que o trânsito de Jacareí possa fluir melhor. Importante ressaltar que o vereador ele não tem o poder de criar um projeto de lei que vá gerar gastos para o Poder Executivo, então essa questão entra como uma indicação para a Prefeitura Municipal. Sim, com certeza. E também é importante registrar que ali é uma briga na calçada, né? Entre ciclista, mãe com carrinho de bebê, senhoras, enfim, é uma loucura aquilo ali. Aquilo ali não pode ficar assim. E eu já venho cobrando isso há bastante tempo, né? Então, essa indicação fica aí para o Executivo e eu vou formalizar isso, vou documentar isso também. Vereador, a gente tem acompanhado também o anúncio aí, ao longo desses últimos 2 anos e meio do governo, de algumas obras importantes. A Leilane citou a terceira ponte, algumas outras obras que seriam viabilizadas com o empréstimo do CAF. Como que o senhor vem acompanhando o andamento disso? A gente tem alguns imbrólios aí com a Justiça, Ministério Público. O senhor acha que vai dar tempo do prefeito realizar tudo isso que ele tinha como projeto, como proposta? Olha, Elton, na verdade o que acontece é assim, né? Eu diria que essa foi uma cartada do governo, que a gente em momento nenhum poderia de repente estar reprovando isso, né, na Câmara Municipal. Eu vejo que o empréstimo dos 60 milhões de dólares é um empréstimo que vai ajudar muito a cidade, porque é um pagamento a longo prazo, né? Eu não poderia ser contra o crescimento da cidade.
Agora, a gente sabe que, queira ou não, também faz parte de um projeto eleitoreiro, né? Porque você vê, quando esse governo ele assumiu, ele prometeu muitas coisas que ele não conseguiu cumprir. Você vê, por exemplo, o funcionamento das UBS 24 horas, que estava no plano de governo deste governo atual, ele não cumpriu, né? Você vê também a questão, por exemplo, do COI, que era para ser inaugurado em 2017, e até agora nós ainda não vimos o COI concretizado, né? E com relação à construção da terceira ponte, eu acredito que deva começar, né, nos próximos meses aí, mas uma coisa assim muito tímida, né? Seria aí algumas estacas, enfim, para fazer até mesmo posicionamento para a próxima eleição, né? O povo não aguenta mais isso, Elton. A verdade é essa, né? O povo quer o quê? O povo quer soluções concretas, né? O povo quer realmente ver a boa vontade do governo, não só ficar fazendo propaganda, entendeu? Bom, o vereador citou aí o COI, né? Vamos assistir uma matéria. A nossa equipe foi até a cidade de Guararema, muitas vezes citada aqui na Câmara Municipal como um exemplo, como um modelo de implantação de um sistema de segurança como o do COI. E a gente foi até lá para ver na prática como é que funciona esse sistema. As imagens são da madrugada de 4 de abril, quando um grupo de assaltantes invadiram agências bancárias na cidade de Guararema, mas não tiveram êxito, pois a atuação da polícia foi rápida, capturando a maioria dos criminosos. E tudo isso graças a um sistema de videomonitoramento, controlado pelo Centro de Segurança Integrada, sistema semelhante ao que será instalado em Jacareí. Para entender melhor como funciona esse sistema de monitoramento por meio de câmeras, nossa equipe saiu de Jacareí e veio até a nossa cidade vizinha de Guararema, que desde 2016 abriga o Centro de Segurança Integrada, com mais de 100 câmeras espalhadas pela cidade. E tudo isso a fim de melhorar a segurança da população. A ideia inicial era justamente termos um instrumento que evitasse que a criminalidade entrasse na cidade, porém centrasse que ela não se instalasse em definitivo. São 14 pessoas, entre funcionários de trânsito e fiscalização da prefeitura e policiais militares, que se revezam durante as 24 horas do dia para monitorar em tempo real as 107 câmeras espalhadas pela cidade, que auxiliam na prevenção e combate à criminalidade e violência, além de oferecer suporte para investigações junto às forças policiais e auxiliar no trânsito e na manutenção da ordem da cidade. Aqui dentro, por exemplo, além da polícia militar, a gente tem o trânsito, para conseguir manter a ordem no trânsito, na mobilidade. Nós temos a questão das posturas. Quando você controla, por exemplo, uma ocupação irregular, uma construção em área irregular, você está controlando um pouco a ordem da cidade. As imagens são gravadas e armazenadas por 30 dias, caso não haja ocorrência. Mas se existir necessidade de investigação, podem ser arquivadas por tempo indeterminado. Com a ajuda do CSI de Guararema, 600 ocorrências foram esclarecidas e acompanhadas nos 3 anos de funcionamento, além de inibir a ação de criminosos. Em Jacareí, a previsão é que o COI, Centro de Operações Integradas, comece a operar ainda este ano e a população já está criando expectativas. Eu acho isso muito bom, nós estamos precisando aqui em Jacareí, em todo o Vale, né? Ter um pouquinho mais de segurança para sair de casa e poder retornar também. Eu concordo com a Câmara, tudo voltar, porque há prudente ainda no trânsito, ainda motorista que não respeita ninguém. Então, eu concordo. Acho importante para todo mundo, segurança mesmo. Acha que vai melhorar então a segurança? Acredito que sim. O secretário de Segurança Pública de Guararema também avalia de forma positiva a implementação desse sistema, não só para Jacareí, mas para toda a região. Então, para a gente, nós consideramos de extrema importância que Jacareí também tenha um sistema de monitoramento e que, à medida do possível, a gente possa conversar através de sistemas. E eu acho que quanto mais força a gente unir, quanto mais pessoas estiver unidas em torno da busca do criminoso, eu acho que é um ganho para a sociedade como um todo.
Aí, vereador, a gente viu que está gerando já muita expectativa, como o senhor falou, a expectativa era que em 2017 fosse implementado o sistema, estamos já na metade de 2019, a população fala o tempo todo sobre isso nas ruas, toda vez que a gente sai com a equipe, alguém pergunta a gente, está gravando matéria de outro tema, as pessoas nos abordam. Como que o senhor tem acompanhado isso? Qual é a expectativa que o senhor tem sobre esse projeto? A expectativa do COI ela é muito boa, né? O Centro de Operações Integradas, ela deve vir também acompanhada do aumento do contingente de profissionais. Perceba o seguinte, que a gente sabe que a Polícia Militar hoje precisa de um aumento de policiais, né? O governo do estado precisa olhar para Jacareí. E isso também é um papel do prefeito da cidade, né? No caso do executivo, cobrar isso do governador, para que o governador possa voltar os olhos para Jacareí. Porque perceba o seguinte, com a implantação do COI, vai acontecer o quê? Vai naturalmente aumentar, né, as ocorrências. E vai ter que ter contingente, vai ter que ter o quê? Retaguarda para depois ir atrás do problema, porque não é a câmera de monitoramento que vai fazer o serviço completo, né? Precisa realmente de mão de obra, de profissionais da área, para poder cobrir essa situação. Então, mas é muito bem-vindo o COI, sim. Espero que saia esse ano, porque o povo, como eu disse, não aguenta mais tanta espera, sendo que foi prometido para 2017. A gente viu ali no exemplo de Guararema, que era um furto, né, de uma agência bancária. O senhor, como comerciante, também acredita que vai proteger toda essa região aqui central, não só central, mas a cidade toda, para os comerciantes também vai melhorar essa questão da segurança? Com certeza absoluta, não tem nem dúvida. Inclusive a sensação de segurança vai ser muito forte. E também os meliantes, enfim, né, os assaltantes, eles vão ficar também já com o pé atrás, né, porque sabe que podem estar sendo filmados, né? Então isso é muito bom para a nossa cidade. Mudando um pouquinho de assunto, vereador, é uma questão que a gente sempre acompanha, inclusive esses dias a nossa equipe estava gravando ali na região, em frente ao mercado municipal, e a gente, por 2 momentos, presenciou a queda de 2 pessoas idosas. O piso é escorregadio, a gente não tem como negar isso. Tem algum projeto, alguma indicação do senhor para que seja... Foi reformada há pouco tempo, né? A gente sabe que houve um gasto para cuidar ali das melhorias, mas não foi feito da forma adequada, porque tem acontecido acidentes. Como é que o senhor avalia essa situação? Bom, eu avalio o seguinte, eu sempre, desde que começaram a fazer a reforma, eu já fui contrário, que eu sabia que aquele piso iria dar algum tipo de problema, né? O que acontece é o seguinte, na ocasião foram gastos ali na manutenção do mercado, enfim, R$514 mil, né? Quer dizer, R$500 mil. Agora, não cabe dentro da minha cabeça como é que pode um engenheiro que foi responsável por aquela obra deixar um piso desse no local. Voltando agora para esse governo atual não pode só ficar jogando a culpa no governo anterior, tem que oferecer a solução. Que solução que eu vejo que seria imediata? Tem que contratar uma empresa para que essa empresa possa promover naquele piso ali alguma coisa que se torne ele um pouquinho mais áspero, né? Que seja antiderrapante. Eu já verifiquei com relação a isso. Tem empresas que promovem esse tipo de trabalho, então tem que estar fazendo o quê? Tem que fazer alguma intervenção urgente. E é uma vergonha, porque pessoas que caem ali na calçada estão sofrendo fraturas expostas. Eu recentemente fui fazer uma matéria por convite de um comerciante, tá? Que inclusive aqui eu fico muito triste, porque essa comerciante que participou dessa matéria, a loja dela no dia seguinte pegou até fogo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas incendiou uma loja ali na lateral do mercado municipal. Mas aí, voltando para a questão da calçada, essa comerciante foi lá dar os relatos dela, das pessoas que caíram, tiveram fratura expostas, né? Aí chega o SAMU, é uma logística tremenda, quer dizer, não é só o piso, aí depois também você faz o quê? Você oferece a Santa Casa depois que vai ter que resolver essa situação. Então envolve a questão da autoestima da pessoa, porque a pessoa que cai ou escorrega e não se machuca, fica envergonhada, né? Quem é que gosta de cair, né? Se cair uma chuvinha, aquilo ali vira um tobogã, e depois ainda quem tem que arcar com toda a situação é a rede pública de saúde, quer dizer, acaba ali dando mais ainda gasto para o cofre do município.
Então, tem que resolver isso, não pode ficar assim. O senhor já falou sobre isso aqui no plenário. Qual tem sido a resposta que a Prefeitura encaminha em relação a essa... Olha, eu tenho assim uma forma de expressar, Elton, muito, sabe, forte no sentido de ser objetivo, né? E eu faço menção aqui agora do vice-prefeito. Como é que o vice-prefeito, que era vereador aqui nessa casa, brigava, lutava, ia lá, filmava a questão do piso do mercado municipal e hoje, desculpa, não está nem aí? Que negócio que é esse? Não pode. Sabe, tem que ter alguma solução. A população não quer ficar sofrendo. Você vê, daqui a pouco vai acontecer um acidente ali, pode ser um acidente fatal. E aí? Né? Então, infelizmente, não estão dando retorno. A verdade é essa. Apesar dos documentos que eu tenho feito, outros vereadores também têm cobrado essa questão e a administração está insensível. Né? Bem, olha, outro tema que promete dar muita discussão aqui na Câmara é um projeto de lei que altera o horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal. Já passou por aqui, foi adiado e deve voltar em breve ao plenário. Nossa equipe foi às ruas saber a opinião popular sobre essa iniciativa. O projeto número 1 altera a resolução número 642 e dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, referente ao horário das sessões ordinárias, tendo como proposta o início para as 16 horas. Mas eu acredito que a grande maioria do pessoal que está trabalhando, acho que mudar para as 4 horas fica mais fácil para ver, para assistir. Porque aí quem trabalha, por exemplo, em turno, 6 às 2, 4 horas da tarde está em casa, então dá para assistir, né? Eu acho uma boa mudar. Eu sou a favor de que seja a partir das 4 horas para ficar melhor para a população poder estar participando desse projeto. Eu sou a favor, né? Por causa da disponibilidade das pessoas em poder participar, tanto pela televisão, né? E muitas pessoas trabalham na parte da manhã e principalmente, né, nesse horário assim, das 4 em diante, fica mais fácil para as pessoas poderem compartilhar, né? E eu acho que fica melhor, eu sou a favor. Eu sou a favor. A população tem que ter o direito de participar. É para o cidadão, é para a cidade, né? Então eu sou a favor. O senhor acha importante a participação das pessoas irem até a sessão ordinária e acompanhar os projetos de lei que estão sendo votados? Eu acho sim. Eu tenho até vontade de participar, de assistir lá. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. Unanimidade, né, nas respostas da população. Todos são a favor dessa mudança. O projeto passou por aqui, teve algumas emendas também, umas que falavam para começar às 6 da tarde, muita discussão, e aí foi adiado e deve voltar ainda esse ano. Vereador, o que o senhor tem a dizer sobre esse projeto? Eu acho que tudo é válido, né, Elton? Eu penso assim que poderia fazer um teste. Porque a gente sabe que a casa vazia acaba não ficando produtiva, né? Apesar que a TV Câmara, ela reprisa, ela passa ao vivo, tem também o Facebook, onde as pessoas podem acompanhar. Eu espero que com essa mudança possa trazer público para cá, porque a população participando é muito importante, sabe? Você vê, né? Eu vejo lá ali no Pátio dos Trilhos, tá? A aglomeração de pessoas ali, né? Principalmente o pessoal da terceira idade, e eu fico imaginando, né? Poxa, se 15% daquele pessoal viesse para a sessão de Câmara, sabe, seria assim um avanço muito grande. Eu acho também que poderia fazer o quê? De repente, os projetos serem votados à noite e depois o tema livre poder ser num dia de semana, durante o dia, né? Então, você aí consegue compactar em 2 horários, vamos imaginar, né? Mas eu acho que tudo é válido sim, a população quer participar. Você acha que a população, desculpa, Leilane, tem participado mais da vida política nos últimos anos? Como que o senhor tem percebido isso? Eu tenho percebido que as redes sociais, né, ela tem dado assim um canal aberto, né, entre a política, no caso os políticos, com a população. Então a população tem sim participado, tem estado assim informada, né, do que está acontecendo, mas ainda tem muito para avançar, viu, Elton, né? Muito para avançar. Você vê que tem pessoas que não sabem o nome de prefeito, não sabem o nome de vereadores, né? Eu estou no 2º mandato e, por incrível que pareça, a gente encontra pessoas que não sabem que a gente está como vereador, né? Então, é importante
a população participar, inclusive nos projetos, né? Porque existem muitos projetos que passam na casa e aí depois vai desfavorecer a própria população. Uma questão que foi colocada em pauta foi a questão de aumentar os gastos da Câmara Municipal. Alguns jornais publicaram, inclusive, os valores que seriam seria um valor pequeno. Como é que o senhor enxerga isso? Que vale, na verdade não seria um gasto, seria um investimento para que a população realmente pudesse fazer parte da vida pública? Olha, eu vejo que também isso poderia ser colocado em pauta e também ter assim uma opinião da população, né? Porque a população quer que coloque as sessões à noite. Mas aí tem que ver esse lado. A população quer que também a Câmara Municipal invista esse dinheiro, né? Uma coisa também que eu tenho comigo é o quê? A Câmara Municipal parece que os presidentes que já passaram, né, muito tempo atrás, parece que querem economizar dinheiro com a Câmara para devolver dinheiro para o Executivo, tá? Então, eu acho que a Câmara Municipal não pode ficar assim, né, ao léu, quer dizer, tem que ter investimentos também, porque é como o Elton colocou, né, a população está aumentando a participação da população e quanto mais aumentar a participação, mais a sociedade como um todo vai ganhar, né? Bem, olha só, está sendo analisado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria delegacias especializadas em crimes rurais para cidades com mais de 95 mil habitantes. Mais de 300 municípios deverão ser atendidos caso a proposta seja aprovada. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou o projeto de lei que torna obrigatória a criação de delegacias especializadas em crimes rurais. O deputado Lúcio Moschini, que recomendou a aprovação, chama a atenção para o fato de que não haverá aumento de despesa com a criação destas unidades policiais. Nós temos o meio rural afastado do centro das cidades e lá realmente acontece violência. Não só com roubo, mas também com invasão de terra, com disparo de arma de fogo, com brigas, com desavenças. Tudo isso é violência no campo, né? E essas delegacias especializadas, ela tem um foco, ela tem um nicho. E qual é esse foco? A violência rural. Assim como tem a delegacia de combate aos entorpecentes, a delegacia da mulher, nós entendemos que tem que ter uma área da Polícia Judiciária especializada no combate ao crime rural também. Esse recurso ele já está inserido na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele é uma atividade da Polícia Judiciária. Nós não estamos aumentando despesa. A iniciativa do Parlamento conta com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura. A CNA já se ocupa da criminalidade no campo há 3 anos. Segundo a instituição, apenas nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso já foram registrados 71 mil roubos e furtos entre 2017 e 2018. O secretário executivo da CNA enfatiza que é preciso encarar os crimes na área rural de forma diferente. Eu não posso pensar em ronda ostensiva num estado como Mato Grosso, por exemplo, na área rural. É inviável isso. Então, as políticas públicas que a CNA defende para a segurança no crime rural, da criminalidade rural, ela tem que ser específicas para esse problema. Tem muitos casos de violência, tem casos de furto, tem casos de roubo com emprego de violência que acabam desencadeando em morte, latrocínio. Então, é uma situação muito delicada e que a gente usa o poder político da CNA, a CNA enquanto um ator formulador de políticas públicas para o agro, usa o nosso peso institucional para tentar cobrar e propor soluções ao governo federal. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e ainda será apreciado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. A gente discute muito essa questão da violência em grandes centros urbanos, né, em regiões metropolitanas, mas às vezes essa questão da área rural fica um pouquinho de lado, né, não são discutidas, às vezes não são solucionados esses crimes por serem regiões mais afastadas.
Como é que o senhor enxerga, vereador, essa questão dessa criação, desse projeto que analisa essa criação de delegacias de crimes rurais? Leilane, eu já estou aqui como vereador, já vai para o final do 7º ano, né? E eu tenho defendido essa questão com relação à área rural. Perceba o seguinte, que eu tenho amigos que foram assaltados, tá? Se tornaram reféns de assaltantes que ficaram horas dentro da casa desses amigos, né? E, por sinal, o chefe da família tomou até um tiro no braço, tá? Então, é uma coisa, assim, muito deprimente, né? Uma coisa que realmente traz uma sequela muito forte para a família, aí quando também não traz aí algum assassinato ou alguma outra coisa. Perceba que é comum, por exemplo, o criador de gado chegar lá de manhã, olhar para o seu rebanho e ele tinha lá 10 vacas, 15 vacas, aí ele olha lá no pasto, tem 2. Por quê? Porque à noite vai lá, o pessoal para o caminhão, leva a criação embora e ele fica lá a ver navios, né? Então eu tenho promovido o quê? A questão da ronda, né? Da patrulha rural, por exemplo, que agora foi adotado aí por esse governo, né? Eu acredito que tem que reforçar mais ainda, intensificar essa patrulha rural e para que possa dar mais segurança para o produtor rural, para aquelas pessoas que moram nas chácaras, enfim, e também coloco a questão da iluminação. Que a iluminação nesses locais precisam ser melhoradas. A gente sabe que tem muitas lâmpadas queimadas, a distância, às vezes, de um poste para o outro é muito grande, às vezes só em algum cruzamento que tem alguma iluminação. Então, isso são coisas que têm que ser resolvidas, né? E também o investimento que tem que ser colocado para esses pequenos agricultores, né, para que eles possam receber o incentivo. Então, a criação dessas delegacias que vão ver essa questão, acho que é muito, muito boa, é um avanço. Aqui realmente a gente gravou um programa sobre a zona rural, já tem uns 2 anos, a maior preocupação dos produtores rurais era com a segurança, não era nem com a distribuição, com o incentivo, era a segurança no campo aqui na cidade de Jacareí, que, segundo eles vivem em uma situação de muito medo e tensão. Porque antigamente, né, Elton, era uma delícia morar no campo, né? Hoje se tornou um perigo. Né? Vereador, a gente tem mais alguns assuntos aqui, nosso tempo está chegando ao fim. O senhor tem uma reunião de prestação de contas hoje, às 6 da tarde, aqui no auditório da Câmara Municipal. Como é que vai funcionar isso? É aberto ao público? Olha, Elton, nós temos o nosso mandato pautado na transparência, né? Então, a população quer saber o que o vereador faz, como é que ele atua. Enfim, então essa prestação de contas que nós vamos oferecer hoje, você que está nos assistindo, eu quero convidar você para participar. Vai ser às 19h30 aqui na Câmara Municipal, tá? É aberto ao público, todos podem participar. E eu vou ficar muito feliz com a participação da população, dos nossos apoiadores. Então é um momento onde eles vão poder enxergar e ver aquilo que a gente tem trabalhado dentro de uma total transparência, né? Então esse também é um dos nossos trabalhos para que a gente possa oferecer essa conexão com a população, né? E as famílias de Jacareí. Então, 19h30. 19h30 hoje. Horas ali, mas é 19h30. Hoje às 19h30, aqui na Câmara Municipal. Né? Vereador, agradecer a sua presença aqui mais uma vez, deixar aberto então o microfone também para o senhor fazer as suas considerações finais. E entre elas, como é que a gente tem ouvido aí o vereador para prefeito ano que vem, é fato, o senhor vem se mobilizando em relação a isso, como é que está essa agitação política já visando as próximas eleições municipais? Olha, Elton, o grupo, né, a gente está montando um grupo aí para que a gente possa oferecer para os munícipes algumas soluções, né, que a cidade precisa. Agora, por outro lado, existem outros nomes também no nosso grupo, né? O pessoal fica falando, Fernando e tal, né? Por que você não vem, né, para disputar e tal, isso e aquilo. Eu estou aberto, a gente está discutindo, eu acredito que existe sim uma possibilidade, tá? Mas a gente não pode fechar também para outros nomes, porque existem também outros nomes que querem contribuir com a nossa cidade. Eu já estou há 2 mandatos aqui nessa casa, né? Eu acredito que eu já contribuí com a cidade. Lógico que vou finalizar esse mandato com o maior trabalho que eu puder, né? Com força, com dedicação, mas eu acho que 2 mandatos já está de bom tamanho para oferecer aquilo que a gente pode para a população, né? Então, eu acredito que dentro desse grupo vai sim sair, né, aí uma coalizão com relação a esse governo que está aí. Muito bem. Obrigado pela sua presença, vereador. Eu também agradeço, viu? Obrigado, Leilane. Obrigado, Elton. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com as notícias do esporte de Jacareí e muito mais.
Olá, gente, meu nome é Kátia Milena, trabalho aqui há 7 meses, estou aqui para passar algumas informações importantes para vocês, para falar sobre os materiais, no caso, que não são recicláveis. Por exemplo, aqui a gente já achou alguns materiais recicláveis. Esses daqui são materiais recicláveis pra gente, mas geralmente sempre vem sujos de rejeitos e é perigoso prejudicar por conta dos bichos, germes, qualquer tipo de contaminação. Sempre que vocês puderem, tá dando uma limpada, joga uma aguinha na caixinha de leite, não jogam, gente, sujos, o marmitex com resto de comida, caixinha de leite sujo, sempre que vocês puderem, tá dando uma passadinha de água, estão dando uma limpada, porque isso ajuda tanto a vocês, a natureza, e ajuda a gente também. Espero que vocês estejam entendidos das dicas de hoje e até uma próxima. O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, desenvolve mais de 10 programas e projetos sociais que levam o esporte para milhares de brasileiros por todo o país. Aldeia Viva celebra costumes e tradições indígenas. Luta pela cidadania, artes marciais e lutas como forma de inclusão social. Esporte e lazer da cidade inspira brasileiros de todas as idades. Esporte para todos. Participe dos programas. Acesse o site, saiba mais. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Artigo 5º, inciso 1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Somos cidadãs e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. Você certamente já ouviu falar em discurso de ódio. Mas sabe o que isso significa? O discurso de ódio quase sempre está relacionado à discriminação de características, como raça, etnia, nacionalidade, religião e até mesmo a orientação sexual ou posições políticas. Uma forma de inferiorizar ou discriminar. Saiba que isso é crime, com pena de até 3 anos de prisão, podendo ser aumentada conforme a lei. É o que acontece quando esse tipo de violência é contra menores de 18 anos ou com o uso de agressão física, por exemplo. Quer mais notícias como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue
3951-5614. Todo mundo prontinho pro filme? Pneu, você tá sequinho? Sim, zero água. Aqui não tem espaço pro mosquito Aedes se criar. Legal. Garrafa, você tá cheia e destampada. Vai lá se esvaziar e traz pipoca na volta. E você, espertinha, se cuidou? Ah, mas é claro. Olha aqui o pratinho, cheio de areia. Gostei de ver. Shhh, silêncio, gente. Vai começar. E você aí da poltrona? Já fez a sua parte contra o mosquito Aedes? Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Cada gota conta. Aqui na cafeteria, no banheiro, coloquei uma garrafa PET com areia na caixa acoplada, reduzi o volume de água e ao puxar a descarga, a economia é grande. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e conosco está a jornalista Tamires Vick, que vai trazer aqui pra gente os principais destaques dos nossos atletas aqui da nossa região. E a gente começa falando de um esporte um pouquinho complexo, né? Que é o rugby. Sim, o rugby é um esporte bem diferente, mas que tem ganhado cada vez mais popularidade. Bom dia para o pessoal de casa, bom dia para vocês também. É muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho do esporte da cidade. Então a notícia que eu trago para vocês é que ontem, dia 21, foi a final do Mundial de Rugby, Mundial Juvenil de Rugby. E é importante ressaltar que o Mundial aconteceu em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira. Então durante o mês de julho recebemos várias equipes, nós fizemos algumas matérias, né, sobre esse evento também. A Daniela Santos esteve lá no campo conversando com os times, com as pessoas que foram assistir, com as crianças que gostam de rugby, e a gente teve um resultado que não foi tão positivo para a seleção brasileira, mas mesmo assim é a primeira vez que um evento deste porte acontece no Brasil e foi aqui em São José dos Campos, e mesmo sendo 8 equipes competiram e uma delas foi a seleção brasileira. Então a seleção terminou em 7º lugar, ganhando de Hong Kong. E foi um destaque, porque é a primeira vez que o Brasil participa desse campeonato e também já conseguiu, então, uma posição. Então, a gente espera nos próximos anos também melhores resultados, mas também já é uma grande conquista estar participando do Mundial de Rugby. O vencedor, então, foi o Japão, que ganhou de 35-34, foi uma competição bem acirrada, ganhou de Portugal. Então, esses são os resultados. Lembrando que o Juvenil de Rugby brasileiro, ele venceu por 32-29, então, do time de Hong Kong. Legal. Tem mais algum destaque aí do esporte, Tamires? Tem sim, tem mais um destaque. Eu vou falar agora então do futsal, também sub-20. E neste mês nós também temos então o Campeonato Paulista. E é a primeira vez que o time de Jacareí, do futsal de Jacareí, participa do Campeonato Paulista. Então no próximo dia 31, o time de Jacareí vai jogar em São Paulo contra o time do Corinthians. Então também é um destaque para a equipe juvenil aqui da cidade, tanto do rugby quanto do futsal. São ótimos passos. É a primeira vez tanto do Juvenil Mundial de Rugby quanto do Campeonato Paulista de Futsal que as equipes participam. Então é muito positivo aqui para a cidade. Lembrando que no Mundial de Rugby, 5 jogadores aqui da equipe de rugby de Jacareí participaram. Então isso também é um ponto muito positivo. O esporte crescendo aqui na nossa região. Sim, ganhando bastante destaque. Legal, muito bem. Olha, em Jacareí foi aprovada uma lei que permite incentivos fiscais às microcervejarias artesanais e brew pubs. Confira a reportagem preparada por nossa equipe. Há 2 anos, o GCE e mais 2 sócios iniciaram uma parceria no ramo da cervejaria artesanal.
Por enquanto, eles trabalham no formato cigano. Alugam um espaço ocioso de uma cervejaria, pois financeiramente é mais viável. Eles ainda não têm um espaço físico em Jacareí, mas é um desejo. Já analisando essa possibilidade da cerveja de Jacareí começar com uma micro cervejaria, né? Porque quando você fala em cervejarias, pensam já nas grandes, nas multinacionais, e não. A gente tem a ideia de montar uma pequena, assim, fazer a cerveja de Jacareí em Jacareí, que é o nosso sonho. Sonho esse que pode ficar mais próximo após a aprovação e publicação no Boletim Oficial da cidade da Lei Municipal número 6.289, que institui o programa de incentivo às microcervejarias artesanais e brewpubs no âmbito do município. A ideia, de acordo com o poder público, é fomentar a economia, o empreendedorismo e o turismo, expandir a iniciativa privada limpa e sustentável e incrementar a geração de emprego, renda e trabalho por aqui, além dos incentivos fiscais. Com a aprovação dessa lei, já tem várias empresas nos procurando para se informar dos benefícios fiscais que eles vão ter, né? Tais como isenção de IPTU por 5 anos, isenção da taxa de funcionamento, isenção da taxa de licenciamento ambiental. Para o economista William Retameiro, a medida é positiva, mas é preciso que a população seja favorecida diretamente por meio da geração de empregos. É investir para trazer público externo e que esse público externo gaste aqui e gere emprego para as pessoas daqui. Então, o conceito de turismo é sempre trabalhar com pessoas externas, valorizando o patrimônio interno e gerando benefício para a população local. Então, essas ações elas têm que visar principalmente que essa geração de emprego e renda, ou pelo menos de manutenção dos empregos, seja favorável à população do município e que essa população compreenda o que é essa situação de terra da cerveja, esse selo de identidade, e entender como sendo um patrimônio cultural, um patrimônio material local. Muito bem, de janeiro a junho desse ano, o volume de encaminhamentos de candidatos para entrevistas de emprego por meio do PAT aumentou em 20% em relação à média do primeiro semestre dos últimos 3 anos. Chegou agora, então, a hora de conferirmos as vagas disponíveis para esta segunda-feira no PAT de Jacareí. Temos aí 8 vagas para pedreiro, 1 vaga para padeiro, 1 vaga para supervisor de construção civil, 1 vaga para confeiteiro. Você pode conferir as vagas do PAT em jacareí.sp.gov.br, que é o site da prefeitura. Pode também ir até lá, fazer o seu cadastro. O PAT fica no Atende Bem Trabalhador, Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. A violência obstétrica é uma realidade para 1 em cada 4 mulheres no Brasil, segundo o estudo da Fundação Perseu Abramo. Mas como mudar esse cenário? Humanizando o parto. E essa tem sido a luta de vários médicos, enfermeiras e doulas no nosso país. Ela tá com muito pouco líquido, olha aqui. Aí meio que mostrou assim, eu não entendi nada. A bebê tá super alta e tem circular. Você sabe que circular, e quando ele falou circular, eu falei, não, tá de brincadeira. Eu tinha estudado, não era médica nem nada, mas eu falei, circular não é impeditivo para parto normal. Eu lembro que à noite eu ficava sonhando que eu tinha contração, que eu estava sentindo dor, acho que ninguém nunca desejou tanto sentir dor na vida. O desrespeito que eu tive, aquela coisa da mentira, de eu não conseguir confrontar o médico. Como é que eu, entendeu? Que tinha lá estudado durante 8 meses sobre gestação, ia pegar e falar para ele assim, não, circular não tem nada a ver, que pouco líquido, cadê? Onde é que você está dizendo aí que tem pouco líquido? Que ele que fazia ultrassom. E eu não consegui brigar com o sistema, eu fiquei assim, refém, sabendo que estava errado e deixei fazer aquilo comigo, entendeu? Violência obstétrica foi um termo que está sendo usado por pessoas despreparadas. Primeiro, quem é que quer que a paciente seja mal atendida?
Eu acho que este termo é um mantra que quer macular a imagem dos profissionais da saúde, principalmente os médicos. Os médicos disseram que não cometem a violência propositalmente, por isso o termo não deveria existir. Como é que um médico que diz para uma mulher, por que você está gritando agora? Você não gritou na hora de fazer? Não tem intenção de ferir essa mulher. Tem muita gente que fala assim, não é violência obstétrica, é erro médico. Erro médico é você esquecer uma gase dentro da paciente. Você pegar a paciente, fazer um corte consciente do que você está fazendo, é uma violência. A violência obstétrica ela é qualquer ato que possa ferir a autonomia e o protagonismo da mulher durante o trabalho de parto. Então, desde uma indicação de cesariana duvidosa, se essa mulher desejava o parto normal, ou qualquer tipo de intervenção na hora do parto que seja desnecessária. Manter o conceito de violência obstétrica é acertado justamente para que a gente possa dar a essas mulheres, especialmente as mais simples, que são aquelas que estão nas nossas maternidades públicas, o direito de serem protegidas e preservadas naquilo que a medicina tem de melhor, que é a vida no momento em que ela nasce, naquele ponto da maternidade. A meu ver, não há aqui, em momento algum, qualquer questão de se colocar a medicina brasileira sob uma tutela de criminalização, nada disso. Lá no início, dos tempos, nós tínhamos o parto, ele era dominado pelas mulheres, então pelas mulheres, pelas parteiras, e ele foi retirado do ambiente domiciliar e foi transferido para um ambiente hospitalar, que era considerado um ambiente de maior segurança para o nascimento. Só que nesse ambiente hospitalar, nós temos uma série de aparelhos, nós temos uma série de intervenções que foram se tornando cada vez mais rotineiras. No momento em que você começa a aplicar essas intervenções para todas as mulheres, você foge ao que é fisiológico, você interfere no que é natural, no que é espontâneo. E essas intervenções, elas passam a trazer também resultados e desfechos patológicos. O parto é da mulher, Durante o trabalho de parto, ela pode se alimentar, ela pode ficar na posição que ela se sentir confortável. E durante o parto, propriamente, a nossa função é estar ali ao lado, atento, aos sinais de risco, por exemplo, mas a maioria das vezes é estar ali mesmo como suporte. O meu parto foi lindo, foi como a gente imaginou. Então, assim, faz toda a diferença você estar com um profissional competente e um profissional que trabalha realmente nessa linha de parto humanizado. O parto humanizado eu entendo pelo parto com respeito, Respeito no primeiro momento ao que aquela mulher quer, o que aquela mulher pensa, o que aquela mulher sonhou, o que aquela mulher quer fazer com o corpo dela, quer entender o corpo dela, e a gente está ali para respeitar aquilo antes de tudo. A humanização do parto não é parir em casa, não é parir na água, não é ter doula, é você ser respeitada durante o seu trabalho de parto, ser tratada com acolhimento, com carinho, com respeito, é você participar de todas as decisões naquele parto. A gente ajuda a gestante a conseguir dar o próximo passo ali no parto, sem sentir tanta dor. Fora o apoio emocional, é uma outra mulher que tem empatia, que passou por aquilo, então entende o que a mulher está passando, então é um apoio físico e mental. A gente tem hoje muitos relatos, mesmo no SUS, na rede pública ou nos plantões dos hospitais privados, de uma mulher que chega empoderada, consciente dos seus direitos, ela consegue chegar lá com um plano de parto, com a doula dela, com uma enfermeira obstetra que ajuda ela a chegar já em trabalho de parto avançado, e negociar quais procedimentos ela quer, quais que ela não aceita, e essa mulher acaba tendo uma experiência de parto muito mais positiva, de qualquer forma, porque a gente tem que ter informação a nosso favor. São mulheres reaprendendo a parir, fazendo o que muitas vezes a mãe, a avó não fez, se entregando de uma forma fora do comum. Com 40 semanas e 2 dias eu entrei em trabalho de parto e fiquei em casa, eu tive doula, ela veio. Eu, sabia que eu precisava ser ativa, mas eu fiquei super quietinha na minha, respirando.
não reclamei de nada, foi um trabalho de parto bem, assim, arrastado, mas assim, foi muito tranquilo, eu não vi o tempo passar. Eu falo que foram 2 partos em um, entendeu? Porque me curou do que eu tive, entendeu? Do outro parto. Foi longo, assim, foi doloroso, mas assim, foi o que precisava para eu, entendeu? Falar, bom, isso aí me curou. Aí, tema, né, que acontece aqui também na Câmara Municipal. Teve reunião na semana passada para discutir um projeto que deve pintar por aí também em breve. Em agosto a gente aguarda então informações sobre o projeto das doulas e também dessa questão do parto humanizado. Tamires, tem mais um destaque para trazer para a gente relacionado à Secretaria de Assistência Social? Exatamente. A Secretaria disponibilizou 2 números de contato para quem vê alguma pessoa dormindo na rua. Vocês podem, então, a população pode entrar em contato, dizer onde essa pessoa está, porque daí assim a Secretaria, né, de Assistência Social vai poder tomar uma atitude sobre isso. Então, os contatos eu peguei aqui, 3951-6811 e também tem o 99156-0089. Então, anota aí, 3951-6811, 99156-0089. Então, são informações muito importantes, salva esses contatos, né, no celular, não custa nada, porque esse ano, a gente teve temperaturas muito baixas aqui na cidade, o Brasil todo viu essas temperaturas, então a gente não tem, às vezes, consciência de como deve ser ruim passar uma noite na rua. As temperaturas à noite ficam ainda mais baixas, então se durante o dia, às vezes a gente já tem que sair agasalhado, imagina durante a noite que tem o sereno, então essas pessoas, elas podem ficar doentes, podem até chegar a óbito. Então, anota esses contatos, entre em contato com a Secretaria, é só ligar e dizer, olha gente, aqui no meu bairro, aqui no centro da cidade, tem uma pessoa em tal lugar, então a equipe da Secretaria de Abordagem vai chegar até lá e vai convidar essa pessoa a ir para a Casa de Passagem, que é um lugar aqui em Jacareí, que agora, né, na semana passada acabou de inaugurar a nova instalação da Casa de Passagem, que agora está ali no bairro São Silvestre, na rodovia General Euriale de Jesus Zerbini. Então, a nova Casa de Passagem está ali. Então, essas pessoas que estão em situação de rua, que estão passando as noites nas ruas, elas podem ir para essa Casa de Passagem, lá elas vão ter a pernoite, elas vão poder tomar um banho, elas vão poder se alimentar e vão poder, então, né, tomar um fôlego para poder continuar e então poder solucionar esse problema. Muitas pessoas ainda têm alguma certa resistência quando fala ir para uma casa de passagem, mas a nós, enquanto temos um teto, cabe fazer uma ligação, às vezes não custa. Se a pessoa se negar, aí é uma questão, uma escolha dela. Mas faça essa ligação nos telefones que a Tamires acabou de falar, para a gente poder talvez minimizar aí a dor de quem não tem um teto. Exatamente, porque muitas pessoas também chegam na cidade e não são da cidade, então elas nem sabem aonde elas podem pedir socorro, como elas podem ser ajudadas, então é importante, às vezes você pode ajudar essa pessoa. E algo muito importante que a equipe de secretaria também disse na última inauguração então da nova Casa de Passagem foi que ONGs e pessoas que ajudam são muito importantes. É muito importante a gente sempre ter esse olhar para o próximo e buscar ajudar, só que a gente também não pode esquecer das funções e da obrigação de um órgão municipal, de um órgão público municipal. É de responsabilidade da secretaria atender essas pessoas que estão em situação de rua e atender todas as necessidades. Então, na Casa de Passagem também existem equipe de enfermagem, equipe de psicólogos, então essas pessoas precisam ser as primeiras responsáveis. O órgão municipal precisa suprir essa primeira carência e depois a gente faz o que a gente consegue também. Doa agasalho, doa cobertores, mas é importante a gente também levar essa demanda para a Secretaria de Assistência Social. Muito bem, importante. Bom, vamos falar de um outro serviço importante também, que é o Disque 100. É um serviço que oferece proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e um projeto de lei aqui do Poder Legislativo trata justamente desse assunto. Confira agora mais detalhes no quadro Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 53 de 2018
dispõe sobre a inclusão em estabelecimentos, em especial locais de frequência infantil, de placa referente à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu creio que é muito importante, mais uma forma de a população poder ter acesso à denúncia. Eu acho que os comerciantes, o comércio em geral, sempre está disposto a participar de iniciativas como essa, que tem o objetivo de beneficiar a população, especialmente a população mais vulnerável, que necessita aí de ter um apoio para realmente acabar aí de uma vez por todas com essa situação que tem dificultado tanto aí, causado tanta dificuldade às famílias. Eu acho ótimo, ainda mais que eu sou mãe. Então eu acho que prevenir para as crianças também, né? Porque não é legal, acho que todo mundo tem que saber o direito da lei. E é legal, porque como o comércio todo mundo está envolvido, né? Todo mundo está passando por aqui, eu acho legal ter uma placa informando e ajudar o próximo, né? Então eu acho que é o mais importante. É válido, é um projeto bom, né? Eu acho que tem que ser feito mesmo, porque a gente está lidando com criança, né? Que não tem opinião, né? Não consegue, né, se impor. Então é muito válido. Eu não sei quem que fez essa proposta, mas uma proposta que já deveria ter feito aí há um bom tempo atrás, e tem que fazer mesmo, tem que fazer. Não só com criança, né, com idosos, com mulheres, enfim, com todos, né? Tem que fazer. Minha opinião é a favor. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. Nessa quarta-feira, a JAN promove mais um evento solidário com sorteio de prêmios. Veja agora mais informações no nosso boletim de notícias. Dia 24 de julho, a partir das 14 horas, a JAN realizará um chá com sorteio de prêmios. Os convites já estão à venda pelo telefone 2127-1288. O local do evento será a sede da JAN, que fica na Praça Independência, número 126, no bairro São João. Os valores arrecadados serão revertidos para o desenvolvimento dos projetos sociais da JAN, que você pode conhecer no site jan.org.br. Aí, muito bem. Muito obrigado, Tamires, pela sua presença, trazendo aí não só as informações do esporte, mas um destaque importante da assistência social na nossa cidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com vocês. O Bom Dia Jacareí fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Obrigado pela sua companhia. Curta e compartilhe também todo o nosso conteúdo. Nós voltamos amanhã com mais informações para você. Fique ligado na nossa programação e reveja todo o conteúdo já produzido pela TV Câmara no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. A gente se vê amanhã.